Gente, então agora falando mesmo sobre crenças e verdades, histórias, né, que a gente conta pra gente mesmo e coloca como verdade absoluta, que não é possível de ser mudada. Sou descendente de italianos, então para mim a referência afetiva da Itália, pães, macarrão, assim, é algo que na minha vida eu nunca achei que eu fosse ficar sem em nenhum momento da minha vida. E por conta de eu estar acima do peso agora, o número da balança que tá aparecendo não é aquele que eu gostaria, né? Porque, sim, né? Foram quantidades fora de medida. É tipo assim, igual cartão de crédito, né? Quando a gente vai gastando além da conta, e de repente vem uma fatura gigantesca e aí a gente não vai pagando os juros, enfim, ou até de um boleto mesmo que você não pagou no vencimento, aí tem o juro, mora e multa. De repente veio tudo de uma vez, porque também comer saudável, coisas saudáveis, prioritariamente eu sempre, se eu posso escolher, eu vou priorizar o integral e não o pão de farinha branca, enfim, por conta de uma reeducação alimentar, não de uma dieta, né? De uma reeducação alimentar. Mas o que acontece? Na minha cabeça mesmo, e assim, de novo, né? O quanto é bacana, eu gosto muito, gente, quando eu sinto que faz sentido, lógico, né? Porque o cliente tá aqui e vem para cá pro consultório, para esse espaço terapêutico, né? Para falar das coisas que estão incomodando e o que ele gostaria de olhar a respeito de outros aspectos e percepções e tal. Mas assim, eu sinto que é interessante poder trazer exemplos pessoais quando eu sinto, não para a pessoa ouvir de mim aqui, mas quando eu sinto que vai de alguma forma aquela história trazer uma imagem e uma lembrança do convite de reflexão que eu quero trazer dentro dessa história, né? E aí, falando do meu desafio e da minha crença limitante, que eu não gosto muito de falar assim, mas da verdade, da história, verdade não, mas da história que eu contei pra mim mesma, que eu nunca poderia ficar sem pão e sem macarrão, como descendente de italianos e tal. E aí, por conta de, assim, ter passado das medidas, não só da medida da calça jeans, aquelas que eu tô querendo usar que ainda não estão entrando e tal, mas assim, mesmo comendo super saudável, de não por ter passado da conta, acabou vindo um efeito que eu tô pagando prejuízo agora, né? Eu me coloquei como objetivo de não comer pão e não comer macarrão. E aí, só de pensar nesse objetivo já me deu um sofrimento gigantesco, que eu falei, meu Deus do céu, eu não vou conseguir fazer isso. Não vou conseguir. Tipo assim, como se eu estivesse entrando na jaula de um leão para enfrentar um leão, modo de dizer, né? Só que aí, gente, é possível. Eu nunca na minha vida achei que eu fosse ficar sem macarrão e pão. Só que, lógico, eu fui fazendo, né? Você vê meu café da manhã, eu faço panqueca, super gostosa, com ovos e tudo mais, mas não tem pão. Então, se pro meu cérebro eu comer alguma coisa que parece um pãozinho, confunde uma coisa com a outra, mas eu fico feliz porque eu não estou comendo pão, estou vencendo, me superando no desafio de ficar sem pão por um determinado período de tempo, né? Eu já tô na metade do caminho. Eu estabeleci um determinado período de tempo que seria tipo assim, eu não corro, tá? Mas como se eu fosse fazer uma maratona, um triatlon, sei lá. Eu já tô na metade do caminho. Então, tô começando, é claro que eu sinto falta, mas assim, o que eu tô colocando como abastecimento para as minhas emoções? Nossa, eu já consegui metade do caminho. Então, como seria a gente avaliar todas as verdades e as frases que a gente repete pra gente mesmo, para ver se de fato elas são situações impossíveis de serem mexidas. Outra coisa que eu dizia, gente, isso na verdade eu fiz um teste comigo e foi um exemplo de superação, tá? Meu discurso a vida inteira sempre foi assim: para comer macarrão sem queijo, eu prefiro não comer. Porque ou tem queijo ou não tem. E de repente, eu me desafiei antes do macarrão, né? Eu me desafiei a experimentar comer macarrão sem queijo.
Só que demorou. Eu já tava com isso na cabeça, porque já que eu falo, né, eu convido tanto as pessoas a experimentarem coisas novas, mas isso era uma verdade sacramentada que eu falei, nesse baú, nessa gaveta eu não vou mexer. Só que eu falei, uai, peraí, caramba, deixa eu ver como é que é isso. E aí eu percebi que não é o fim do mundo ficar sem o bendito do queijo no macarrão. E hoje é como se fosse tipo assim, um pós-doutorado, vai, ficar sem queijo no macarrão fosse uma pós-graduação e ficar sem o macarrão e sem o pão fosse um pós-doutorado, sei lá, uma coisa muito desafiadora. E é possível. Mas por que eu tô conseguindo fazer isso? Eu tô no processo, eu ainda não terminei, né? Mas assim, os dias que eu me estabeleci de outra coisa, já que eu tô falando disso, né? Outra coisa, eu fiz também foi um convite de teste de superação para mim. Eu sempre admirei, eu confesso que eu tinha até uma invejinha, sabe? Das pessoas que diziam que tomavam café sem açúcar, porque quem entende mesmo de café não toma com açúcar, porque o açúcar estraga o café e tal. E aqui eu sempre ofereço café para os clientes no consultório e a maioria deles não toma com açúcar, a maioria. Tem os sachêzinhos, enfim, só que assim, a maioria não toma. E eu sempre observando e falando, nossa, será que um dia eu vou conseguir? Como se fosse assim, uma coisa muito do fim do mundo. Muito bem, o que aconteceu? Num determinado dia eu falei, quer saber? Eu vou me vencer nisso. Porque se uma parte do meu trabalho também é o convite de superação das dificuldades e dos desafios, mesmo que seja algo que não envolve emoções e nada muito complexo, mas puxa vida, para minha autoestima, para o meu senso de conquista, está sendo uma coisa muito importante. Eu nem lembro mais que em algum momento eu tomei café com açúcar, mas enfim, eu estabeleci uma meta para mim de alguns meses. E aí me deu uns 5 minutos, eu falei, quer saber do que mais? Eu vou estender por muito mais tempo essa meta específica. Então, vou até contar para vocês. Nós estamos no dia 22 de agosto de 2023, a meta era até o dia 31 de dezembro de 2023. Muito bem. Aí uma amiga muito querida, né, fez especialmente para mim, ela tinha feito café com açúcar para todos. Aí eu disse, não tô tomando, não, mas... E ela, ai, desculpa, eu não sabia. Eu falei, não tem problema, tá tudo certo, tal. Aí ela fez um cafezinho sem açúcar pra mim, ela falou assim, até quando você vai ficar sem açúcar? Aí eu peguei e falei pra ela assim, até dia 31 de janeiro. Aí eu olhei e falei, nossa, um mês a mais. Só que o desafio já tinha sido superado e hoje eu nem lembro que o começar a diminuir o açúcar e o desconforto daquele café amargo exigiu, assim, não foi simples assim, papum, acordei de manhã, hoje eu não vou tomar café com açúcar, sabe? Mas assim, aí que eu lembrei, falei, nossa, isso já não é mais um problema, porque virou piloto automático, mas lógico, até o dia 31 de janeiro eu vou tomar café sem açúcar. Aí não sei se no dia 1º de fevereiro eu vou tomar com um pouquinho de açúcar e o que eu vou fazer de lá pra frente. Mas eu sei que assim, hoje não é mais um problema, porque tinha não um objetivo de evitar a caloria do açúcar, mas tinha um objetivo de assim, eu quero me vencer no sentido da determinação e da força de vontade. E lógico que eu me senti super bem, falei, nossa, consegui. Que pode ser uma coisa aparentemente simples para os outros, mas para mim não era. Então, como trazer essa questão das crenças e das histórias que a gente conta pra gente, voltando pro começo do vídeo, né? Como seria trazer a conscientização de avaliação? Será mesmo que essa história que eu fico contando para mim mesma, será que ela é verdade? Será que ela não é passível de mudança? Será que não pode ser diferente? E aí, de repente, a gente começa a ver, nossa, caramba, deu certo. Gente, vocês não têm noção, gente. Eu consegui tomar café sem açúcar, estou tomando café sem açúcar e até o dia 31 de janeiro de 2024 vou continuar tomando café sem açúcar. Não sei quantas calorias eu deixei de ingerir por conta do açúcar, enfim, mas o meu ponto não era nem esse. Mas, de fato, a determinação e a perseverança, a persistência e a tal da constância que eu falei lá no coaching, que constância é mais importante do que intensidade, né? E a história do macarrão,
assim, sem queijo, isso é inédito. E agora tá sem macarrão até que eu tô no meio do processo e olha, não tá sendo o fim do mundo. Eu sinto falta, sabe? Só que quando eu olho pro benefício, na verdade mais do pão do que do macarrão, porque eu posso fazer uma gambiarra e comer só o molho, porque aí, eu tô comendo molho, tá gostoso, então tudo bem, não tem problema. Eu tô sentindo mais falta do pão. Mas se eu me conecto imediatamente com essa coisa... Mas aí eu faço a gambiarra também da panqueca, então tá tudo certo. Gambiarra é um nome feio para ajuste técnico, mas o ponto principal é o seguinte: se eu me conecto naquele momento de desconforto, ai que saudade daquele pãozinho gostoso, né? Puxa vida, eu tô conseguindo me vencer, eu tô trocando um abastecimento emocional por outro. E aí fica mais fácil e menos desafiador de seguir em direção ao alcance daquele objetivo que eu estabeleci para mim. Então, bons objetivos e bons passos em direção a esses objetivos.